Oi, gente, Doroti do NetWeaving para Negócios. Nós estamos aqui no SofaCast hoje. Olha, um negócio muito legal para apresentar para vocês. Vocês já ouviram falar de aromaterapia? Pois é, hoje a gente vai ter uma conversa super legal, falando especialmente de aromaterapia. E hoje a gente trouxe uma especialista nesse assunto, Kátia Rockenbach. O nome super incrementado, mas o assunto é muito interessante. E hoje a gente vai falar sobre isso. Cá, bora lá? Bora lá, boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, cercado assim de tanto carinho, de tanto amor. Olha, eu que estou cercada de carinho, olha o que ela preparou todo o ambiente aqui, um aroma que vocês, aqui ainda não tem cheiro, né? Não dá para mostrar o cheiro para vocês, mas olha, um cheirinho super, esse cheiro é do quê? Para vibrar o quê? Só para a gente começar. Hoje eu fiz uma sinergia do gerânio com a bergamota. São dois óleos que eu gosto bastante, óleos essenciais, né? A bergamota tem um cheiro, é uma fruta cítrica, então já tem um cheiro mais cítrico, né? E ele é muito gostoso de sentir. E o gerânio é uma flor, então a gente une a cítrica, né, da bergamota com o doce do gerânio, que é uma flor, e aí traz esse aconchego pra gente numa tarde gostosa, animada. Então o aroma foi propício para isso, para ser acolhedor, aconchegante, ao mesmo tempo vibrar energia, felicidade. Porque é uma delícia, gente, uma delícia, que vocês não conseguem sentir o cheiro, mas eu estou sentindo, muito bom. Como é que você, assim, se embrenhou nesse caminho, Cá? É uma ótima pergunta. Fui apresentada aos óleos essenciais numa fase bem complexa, né? Onde na minha família estavam acontecendo bastante episódios assim de doenças, né? E a gravidade das doenças, né? Então me apresentaram e eu comecei a utilizar da forma que me indicaram e eu comecei a ver que tinha alguma coisa ali que, por mais que a gente fizesse todos os tratamentos, seguisse todos os protocolos médicos, não estava sendo tão efetivo, né? E em pouco tempo de uso eu percebi algo diferente. Eu falei, tem alguma coisa aqui que realmente, né, faz sentido, para mim principalmente, que não, essa questão de muito remédio, eu acho que intoxica um pouco o corpo. E aí eu fui entender por que estava dando tão certo, por que realmente estava funcionando. Então, o porquê funciona. E aí eu comecei na aromaterapia e cursos, e estuda e cursos, e fiz psicoaromaterapia, e continuei estudando e me aprofundando mais para ser especialista em óleos essenciais e descobrir a química por trás de cada óleo e a combinação que a gente pode fazer com eles. E aí depois, não satisfeita, fui fazer a medicina aromática integrativa para entender exatamente como que eles trabalham dentro do nosso organismo. E aí estou aqui. Olha, você fez uma palestra na equipe que eu achei assim muito interessante, falando que o óleo essencial potencializa 45 vezes o extrato. Como que funciona? O óleo essencial é a essência da planta. Então, ele é feito por um processo de extração, tem alguns processos de extração, depende de que parte da planta a gente vai extrair. Mas é a alma da planta. Então, a gente está tratando com um ser vivo. Então, a gente carrega toda a essência desse ser vivo dentro do óleo essencial. Então, o óleo essencial é vivo. E a partir disso, ele vai trabalhar dentro do nosso organismo. Só que justamente é isso, a potência dele é muito grande. Então, no caso, por exemplo, do hortelã-pimenta, que é o peppermint, para muita gente conhece com esse nome, uma gota equivale a 28 xícaras de chá. Então, assim, qual é a diferença? A potência é muito potente. Então, ao mesmo tempo que a gente tem resultados assim magníficos, a gente também tem que ter essa atenção aos cuidados pela potência, né? Então, assim, é muito difícil a gente ver hoje em dia as pessoas tomarem 28 xícaras de chá num único dia, né? De um único chá.
Então, aí você faz o comparativo da potência do óleo, né? Então, a aromaterapia resgata toda a sabedoria ancestral e traz, né, junto com a ciência moderna, os estudos modernos, para fazer um alinhamento e uma potencialização de resultados. Então, é isso que nós temos hoje, uma potência muito grande. E como que a gente usa os óleos essenciais? Tem algum jeito? Você indica como que a pessoa chega até você, como que você faz a anamnese? Como que você indica? Como que é feito o tratamento? Temos várias formas de uso e várias formas de abordagens. Então, assim, depende. A aromaterapia, ela é muito particular, então ela é muito caso a caso, porque na aromaterapia a gente enxerga o ser. E cada um tem uma história, cada um tem um percurso, cada um tem uma formação. Tudo isso conta. Então, ela é muito particular. Então, a gente analisa caso a caso. Então, essa assim, digamos assim, a beleza disso tudo. É muito personalizado. Então, na aromaterapia, eu vou questionar, fazer uma anamnese com a pessoa e ela vai estar me pontuando aquilo que naquele momento faz mais sentido para ela. E a gente vai fazendo um trabalho de acordo com a disponibilidade da pessoa, né? Então, a pessoa que naquele momento quer a solução daquela situação, a gente vai trabalhar para resolver aquela situação. Se ela estiver disposta a ir mais a fundo na causa raiz do problema realmente, a gente faz uma anamnese mais detalhada e aí a gente trabalha num protocolo de tratamento mesmo. Por exemplo, eu sei que na pandemia, muita gente colocava óleo essencial na água, muita gente colocava óleo essencial para dormir, fazia, né? Colocava na mão e cheirava. Tem alguma parte? Isso tem fundamento? Tem? Sim, sim. Aí você já entra nas formas de uso. Nós temos a forma de uso aromática, e que também pode ser feita de várias maneiras. O difusor é uma maneira aromática, a parte aromática é feita pelo nariz, então a gente inspira, e aí o óleo essencial vai entrando e vai atingindo o cérebro e fazendo todo o percurso olfativo dentro, chega nas amígdalas cerebrais, enfim, ele faz todo o caminho para depois vir para a corrente sanguínea e terminar o percurso dele. Então, essa é uma via. E a partir da via aromática, você tem diversas formas de aroma, de fundir no ambiente. Você pode fazer o que a gente chama, né, a famosa conchinha. Então, você pinga uma gotinha de óleo essencial e faz a conchinha para fazer uma inalação mais profunda, né, diretamente. Então, é uma aromatização mais intensa. Você pode usar um colar difusor, você pode aromatizar a sua roupa, você pode fazer uma água de lençóis e aromatizar a cama. Então, você tem N formas de você fazer a parte aromática. Você pode fazer um banho aromático. Então, assim, são diversas formas que a gente consegue particularizar para as pessoas e adequar a situação e a realidade de cada um. Então, assim, a gente tem aquelas bolinhas de madeira, que a madeira é um potencializador aromatizante, então você pode pingar na madeira que ele vai volatizar. Nós temos diversas opções aí de possibilidades de fazer essa aromatização. Isso é uma delas. A parte que você comentou da água é a parte ingestória. A gente tem que lembrar que o óleo essencial, por mais que ele tenha esse nome de óleo, ele é uma molécula que só se... ele é lipossolúvel, então ele precisa de gordura para se diluir. Então, ele não se mistura na água. A água é só um facilitador. E a gente pode saborizar a água. Mas se você fizer análise, quando você pinga a gota, ela fica inteira, igual o óleo mesmo. Então, a questão da água é justamente você ter o cuidado da potência, porque você vai estar ingerindo a gota inteira. Diferente de quando você aromatiza, que você quebra a partícula e ela vira nanopartícula no ar. Então, essa é a questão da ingestão. Então, a ingestão pode ser feita, sim. Existem recomendações, mas também existem questões de segurança. Então, a ingestão, ela tem que ser indicada por um profissional da área que sabe o que está fazendo, porque você realmente pode ter uma sensibilização acentuada em relação à ingestão. E nós temos a outra forma, que é a forma tópica, que a pele é o nosso maior órgão.
Então você pode usufruir da pele de diversas maneiras. Então aí você faz a parte tópica. Lembrando que o óleo, como é muito potente, na parte tópica, a gente tem sempre que diluir. Lembrando que ele é lipossolúvel, então a gente tem que diluir ou num outro óleo vegetal, ou numa manteiga neutra, em algum carreador que a gente chama neutro, sempre de origem vegetal. Ai, que interessante. Eu não tinha pensado nisso para diluir mesmo, né, para passar na pele. Se bem que eu me lembro que quando eu estava com dor, tudo tal, você tinha me mandado um produto que era para passar na coluna e tudo mais. Isso. Muito interessante, bem legal. E quando a gente pega algum óleo essencial, compra algum óleo essencial, tem algum lugar que a gente precisa guardar, precisa ter algum cuidado com ele? Sim, o óleo essencial é um produto volátil, então ele volatiza muito rápido no ar. Tanto que se você pingar uma gotinha na mão e fizer a inalação, logo você vai perceber que não tem mais nada, não fica engordurado, nada. Por quê? Ele volatiza, então ele vai para o ambiente. Então sim, a gente chama o vidro âmbar, né? Então, porque já é um vidro escuro, então protege da luz, do sol e do calor. Então você tem que deixar num lugar arejado, fora do calor e da luz. Ah, tá. Precisa também ter cuidado com isso. Sim, no armazenamento, sim. Perto de celular, essas coisas. Não é recomendado. Tá. Então tá bom. Tá vendo, gente? É muito parecido com a homeopatia, que a homeopatia também não pode deixar perto de onda magnética, calor, todas essas coisas. A gente tem uma caixinha e a gente coloca todos os frasquinhos da homeopatia, e eu sei que não pode mesmo, porque perde totalmente o efeito. Muito interessante. O único, não queria te cortar, mas assim, o único cuidado que a gente tem que ter também é que a potência do óleo essencial ele é tão grande que também ele não é compatível com plástico. Então, tem alguns produtos que sim, né, tem, né, pomadas, potes que tem óleo essencial, mas o plástico tem que ser um plástico tratado, não pode ser qualquer plástico. Então, mesmo na hora de guardar, se você for guardar numa caixinha plástica, numa, né, uma Tupperware assim, que não seja com plástico tratado, ela vai entortar, porque ele entra em combustão. Então, você também não pode utilizar qualquer plástico, é um plástico tratado, para você poder ter garantia e segurança. Que uma vez você falou que difusor, tudo tinha que ser especial. É um plástico tratado. Não é qualquer difusor que a gente pode colocar. Exatamente. Bem legal. Tem algum caso assim que você gostaria de falar para as pessoas? Alguma coisa em especial que você cuidou, de alguém que você cuidou e que teve um resultado muito interessante que você gostaria de passar para as pessoas? Olha, eu já tive vários casos assim muito bacanas, mas eu acho que o caso principal da minha própria filha, né? Que eu acho que é o meu caso de maior sucesso nesse sentido, né? Ela tem 5 anos hoje, né? Passou por 10 internações. Só a última internação que não foi em UTI, todas elas de longa duração. Então, para quem ficava assim constantemente em crise, com remédios fortíssimos, com altas taxas de corticoide, o tempo inteiro ali naquela bolha, eu acho que é o meu maior caso de sucesso, né? Então, assim, não que ela não entre em crise ainda, mas assim, não tem nem comparação do começo, né? Que eram internações de 15, 20 dias. Então, hoje já são assim muito raras as crises, e quando existe a crise, a gente consegue controlar em casa. Olha que legal. Então, eu acho que é o meu maior caso, assim, de maior sucesso. Ai, gente, olha, eu acredito muito, mas muito em terapia integrativa. Eu acho que tudo que der para a gente sair do convencional, sabe, da alopatia, olha, a gente sabe que é bom, não tem jeito, tem hora que precisa entrar mesmo, né? Não vamos ser hipócrita, mas, cara, o que der para a gente fugir, olha, a gente sabe que índio, né? As avós da gente. Sim, os Eram chás. os chás, eram os emplastos. Eu nunca me esqueço. Minha bisavó, a gente tinha dor de cabeça, ela vinha com aquelas batatas e colocava as batatas, rodela de Perfeito. batata.
as folhas de louro. Olha, gente, era uma coisa assim de louco. E minha avó nunca tomou remédio na vida Guaco dela. pra garganta. Os guacos, sabe? Então, eu falo, e olha, viveu o quê? Viveu, morreu veinha, veinha, veinha. Então, e nunca tomou remédio, não sabe? Então, eu falo para todo mundo, gente, alguma coisa tem, sabe? Alguma coisa tem. Então, é a mesma homeopatia, né? Eu vejo quantas e quantas vezes a que eu entrava nas crises, tinha problemas, eu mesma, né? Eu, se contar alguns casos aqui para vocês, vocês vão falar, não, não é possível, e foi possível. Então, eu sou fã mesmo do alternativo, eu acredito mesmo. Aromaterapia, para mim, faz total sentido, sabe? Então, e assim, ter especialista como a Kátia dentro da equipe, para mim assim a glória, sabe? Porque eu acredito realmente no trabalho de uma profissional como a Kátia. Não aventureiro, sabe? Que pega, o intuito é vender, não é isso. A Kátia realmente se especializou. Ela tem um trabalho assim, é um trabalho de maestria mesmo. Você conversa com ela, dá gosto. Você fica, se deixar a gente ficar horas aqui. É muito assunto, sabe? Muito. Menina, fala tuas redes sociais pro povo. Posso só dar um recadinho antes, que eu Pode. acho que você entrou numa parte muito bacana, e é a parte da minha bandeira principal. Tá. A aromaterapia é maravilhosa, os óleos são maravilhosos, mas assim, eu acho que além da gente correr atrás de sintomas, eu acho que a minha bandeira principal é a prevenção, Tá. né? Então, você ter uma rotina saudável, porque a aromaterapia, como eu comentei no começo, é o todo do ser. Então, a gente olha o ser humano inteiro, completo. Então, é esse resgate do único, né? Somos únicos, não tem ninguém que é igual a ninguém. Então, é esse olhar individualizado que é extremamente importante. E esse trabalho é justamente nesse sentido, de você ter o todo ali, você cuidar do todo. Então, o principal é isso, é longevidade saudável. Então, assim, como é que você vai querer chegar lá, né? Você falou que sua avó morreu velhinha, mas com certeza ativa, né? Então, assim, esse é o meu objetivo, de impactar as pessoas nesse sentido. É claro que vai resolver sintomas, sem sombra de dúvidas, resolve tudo. Mas o mais importante seria as pessoas começarem a prestar um pouquinho mais de atenção na prevenção. E os olhos também, nossa, são magníficos para isso, sem sombra de dúvida, para você já fazer uma projeção de como você quer chegar lá. Então, eu acho que isso é o mais importante. Muito legal. Passa os contatos para a turma. Bom, minha rede social, o Instagram, né, e o Facebook, é Viva Aromaterapia Instituto. Então, eu tenho um instituto lá onde eu divulgo o meu trabalho, acabo divulgando mais no 1 a 1, né? Em termos de rede social, ainda estou começando aí, engatinhando, mas faço muito esse trabalho, né? Do pessoal, do 1 a 1, então o meu trabalho é mais nesse sentido. E me diz uma coisa, o que você está achando do Netweaving? Ah, é maravilhoso, né? Assim, as reuniões, quando chega quinta-feira, a gente já chega. Eu, pelo menos, sempre acordo cedo, então esse problema eu não tenho. Mas, assim, é sempre super animado, assim. O grupo é maravilhoso, de profissionais, assim, super tops, né? Magníficos. Então, assim, além dos profissionais serem realmente de alta qualidade, as pessoas são encantadoras, né? É um carinho, um cuidado com o outro. Então, assim, é realmente uma família ali, né? Você não está prezando o negócio. É claro que acontece, mas acontece pelo carinho, pela confiança. Então, assim, é muito gostoso saber que você vai estar ali rodeada de pessoas que estão nesse mesmo contexto, né? Do contato, do carinho, da atenção. Então, é maravilhoso, maravilhoso. Fora as risadas, né? A Kátia participa da célula de quinta-feira, que a gente se reúne das 7 às 8h30 da manhã. É uma célula muito especial mesmo. E é o que ela colocou, né? A diferença do Netweaving para o network tradicional
é que nós acreditamos realmente que a gente só faz negócio com quem a gente confia, com quem a gente conhece, com quem a gente acredita. Então, realmente tem um relacionamento dentro das células mesmo. Eu convido todos vocês a nos conhecerem, porque não adianta a gente ficar falando aqui sem vocês participarem, sem vocês conhecerem um pouquinho da gente. E aí vocês vão conhecer profissionais como a Kátia, profissionais incríveis que nós temos lá dentro do NetWeaving. Vale a pena conhecer, tá bom? Gente, olha, Ká, obrigada de coração, eu que agradeço, amiga. foi muito Obrigada, bom, muito bom olha, estar aqui. é sempre bom conversar com todos vocês. Eu falo que eu sou abençoada, porque eu aprendo muita coisa legal com eles, é muito 10. E eu convido todos vocês a participarem de uma das nossas reuniões, venham visitar a gente sem compromisso nenhum, é gratuito, a gente tem sempre reunião online, e vai ser um prazer receber cada um, tá bom? Bem, Um beijo, fiquem com Deus.